Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para a gente falar sobre os heróis de ação, os brucutus de ação que a gente cresceu vendo, né? Vamos falar sobre isso aí, que é um momento especial da vida da gente. Efraim Fernandes aqui, quando a morte chegou, ela pediu permissão pro Chuck Norris e ele concedeu. Lembrando que essa aqui é a versão que você ouve pro YouTube. Se você quiser ouvir a versão do Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio, então clica lá para você poder ouvir com toda a edição bacana. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e cara, eu nem sei quantos heróis eu vou conseguir citar nesse programa, mas tem vários. Fala galera, Rafael Teodoro aqui e a pergunta que não quer calar: quem é o mestre? Quem é o mestre? Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e como sempre, em programas de lista, eu vou na aba dos outros. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Rony e o ADM lá da página Bunker Crítico. E como diz o grande Arnoldão, você é muito feio. Não dá para falar de todos os brucutus de ação, então a gente só vai sair falando. Então, antes da gente começar a falar dos clássicos, todos esses que a gente cresceu vendo, fazendo 1001 coisas na sessão da tarde, Domingo Maior, o que quer que fosse, eu vou começar por um nome que já é veterano do cinema, mas de uns 20 anos para cá, 25 anos para cá, começou a fazer filmes de ação e trouxe uma virada de chave para a carreira dele, que é o senhor Tom Cruise. Eu preciso começar com esse cara porque os últimos filmes que ele fez de Missão Impossível, cara, dá para ver o quanto ele estuda cinema, o quanto ele estuda astros de ação, o quanto ele gosta desse ofício de fazer as próprias cenas de ação. Então ele acabou trazendo uma virada interessante para a carreira dele dentro dessa franquia, né? Então assim, se eu tiver que destacar um primeiro de vários nomes aqui, eu tenho que começar com Tom Cruise, porque, cara, as cenas de ação, a franquia Missão Impossível, eu acho que eles pensam primeiro quais são as sequências de ação que o Tom Cruise vai fazer arriscando a vida dele para depois pensar a história. Essa apresentação eu pensei que você ia falar do Liam Neeson. Tá na lista também. Encaixa nessa descrição. Eu achei que não seria o Liam Neeson por causa do tempo, porque ele falou uns 20, 30 anos, eu falei, o Liam Neeson é mais recente. Que Aí isso, não? Quem é o herói de Hollywood que virou herói de ação? Eu falei, será que ele vai falar Matt Damon com a Supremacia Born? Aí eu fiquei nessa onda, assim. Não, mas cara, o Tom Cruise é isso. Ele se encaixa muito na questão também do que eu ia falar mais pra frente, né? Mas eu vou deixar pra frente. Você falou, né, cara, de pensar a cena de ação e fazer em volta o filme em volta daquela cena e tal. É bem legal isso, né, cara? Porque ele é um sujeito que ele se entrega muito. Eu acho muito legal a forma com que ele se entrega aos papéis dele, o foco que ele tem no trabalho, sabe? Eu acho que ele é a cara do cinema do século XXI, eu acho. O Tom Cruise, mesmo que ele já era grande antes, né? Mas eu acho que ele é a cara do cinema do século XXI, porque a forma com que ele se entrega a cada um dos seus projetos. Eu acabei recentemente de fazer um vídeo com um filme dele, né? Filme nem tão bom, mas tu vê a entrega dele nesse filme que é o Oblivion, né? E tu vê a entrega nesse filme, tu vê a entrega dele em filmes como o próprio Minority Report, que é outro filme fantástico dele de ficção científica, que tem muita ação, inclusive. E aí, poxa, quando ele entra de cabeça na franquia Missão Impossível, mano, é um espetáculo, assim, cara. Sério, eu não diria que tem nenhum filme da Missão Impossível que seja ruim. Talvez o mais fraco seja o 2, mas todos os outros são excelentes filmes. Mas ele também foi inventado de fazer o Jack Reacher, né? Que não é ruim, não, eu gosto. Não é. Eu gosto bastante dos dois filmes. E ele foi se meter a fazer isso e funciona. A gente acredita que o Tom Cruise consegue derrubar 4 caras numa porradaria. Porque ele se entrega, sabe? Aí a gente vê, por exemplo, o Alan Richardson, né? Fazendo a série Reacher. Pô, tu olha aquele armário e fala, pô, esse cara pega 20 na porrada, tranquilo. Ele não quebrou na porrada o vizinho dele aí recentemente, porra? Pois é. Vocês falaram aí do Tom Cruise, né? Dele pensar em cenas de ação e tal, e construir filmes em cima disso. Quem também faz isso, não sei se vocês querem continuar falando do Tom Cruise, é o Vin Diesel com Velozes e Furiosos, né? Que assim, que a gente não tem como negar que é uma das grandes franquias de ação, uma franquia que era pequena e depois do 3 pro 4 virou uma outra coisa. E ele como produtor, ele já falou que ele pensa na sequência de ação e depois como é que a gente vai chegar nessa cena de ação, entendeu? E eu acho que pra ser um filme de ação, tem que ter isso, né? Tem que ter a cena. Tem que ser aquele momento que tu fala assim, cara, que mentira braba, mas é uma mentira maneira de ver. E aí eu queria puxar o Vin Diesel, que ele é um dos grandes heróis de ação aí do século. Ele é meio uma nota só. Isso que eu ia falar, assim, eu gosto dele no Resgate do Soldado Ryan, que eu acho que ele tá bem ali e tal, porque assim, são vários nomes, são vários atores ali
dividindo tela e tal. Eu acho que funciona isso muito bem. Você realmente compra que é um batalhão, que é uma galera ali tá lutando para sobreviver. Acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi do Vin Diesel, se eu não me engano. Acho que o primeiro foi o primeiro Velozes e depois acho que foi o Resgate do Soldado Ryan. Acho que o Resgate do Soldado Ryan eu vi em 2001 a primeira vez, eu não tenho certeza. E um outro filme que tem do Vin Diesel que eu gosto, eu não curto tanto os Velozes, mas um filme dele que eu gosto é o primeiro... Triple X? Caraca, que dá o... Não, esse Triple X é uma merda. É aquele que dá o blackout no planeta, eu esqueci o nome. As Crônicas de Riddick. É o primeiro, o primeirão. Eclipse Mortal. Isso. Eu acho esse filme muito interessante, cara. É eu bem acho legal. muito interessante. Tu Bem legal. vê que, tipo assim, ele faz o arquétipo, né, do cara caladão e anti-herói e tudo mais, e ele funciona muito bem fazendo aquilo. Agora, enquanto ator, eu já acho ele bem mais... Ele até chegou a fazer um filme de drama aí, que ele bota uma peruca nele, ele fica gordão, uma coisa meio máfia, esqueci até o nome do filme. É meio drama de tribunal e tal, mas assim, cara, tem coisa que o Vin Diesel funciona e tem coisa que não. E a grande chance da vida desse cara foi fazer o Velozes, né? Eu não curto tanto Velozes. Eu acho, pra não ser injusto, eu acho que o primeiro é bacana, mas a gente só tem o primeiro Velozes por conta de Caçadores de Emoção, que é um outro filmaço. E eu acho que Velozes funciona até o quinto filme, ou quarto filme, que eles vêm pro Rio. Eu lembro até que quando eles estiveram aqui no Rio, na época eu tava no Jovem Nerd, e eu fui lá, eu fiz a matéria e eu fotografei. Eu fotografei o Paul Walker e tal, não sei o quê. Então acho que até o quinto, até o Rio, ele funciona. Depois disso, ele deixa de ser uma franquia de carro pra virar de espionagem. E aí eu não curto tanto. Sim. O filme que você citou dele com cabelo é Sob Suspeita, do Lumet. Ele trabalhou com Sidney Lumet, esse desgraçado. Não, mas o Vin Diesel, se a gente fala muito... realmente, o primeiro detalhe que eu queria ressaltar. A gente, antes de começar essa gravação, estávamos falando de um possível grilo que estava aqui na minha casa. E realmente tem. Tô começando a ouvir esse bicho agora. Olha aí. Não sei se tá saindo o áudio. Então, se estiver vazando aí, rapaziada, é o meu grilo, minha consciência que tá aí atacando por algum lugar. Mas assim, se a gente fala de The Rock, que é um cara que, né, tem as suas limitações e seus papéis, né, e que sempre faz o mesmo personagem, porra, o Vin Diesel encaixa muito bem nesse padrão também, né? É sempre os mesmos filmes. É difícil você ver um filme bom do Vin Diesel, né? Apesar do Efra falar dos Velozes e Furiosos, eu concordo com ele. Eu acho que até o quinto filme dá pra tu ver, mas eu acho que realmente ele desanda ali quando ele tenta ir pra esse lado mais de investigação. Apesar de eu gostar do Hobbs & Shaw, que eu acho que é um dos mais legais, assim. Mas não tem Vin Diesel, né? Que não tem Vin Diesel. Mas desculpa, mas eu acho que a partir do 5, a ideia é justamente eles escalonarem o processo como heróis de ação. E não se levar a sério. Eles vão pra essa linha, tipo assim, cara, por exemplo, eu lembro que acho que é o 6 ou 7, não sei, que tem um tanque de um lado e aí ele pula de uma ponte pra outra pra salvar a Michelle Rodrigues. Puta, eu acho que esse é o 6. Cara, tipo assim, não faz sentido física. Não, até se tu for pegar uns mais antigos, acho que se eu estiver enganado, acho que é o 4, que é um que ele... é no início do filme, que tem vindo um caminhão-tanque meio que capotando, e aí o carro passa debaixo do caminhão-tanque, tipo, com o caminhão pulando, com o tanque capotando, mínima coisa, sabe? E o carro passa. Mas sempre teve isso, tá ligado? O 7, mas quero falar de absurdo. Nos mais recentes, eles estão indo pro espaço de carro, velho. Então, absurdo. Não, se eu não me engano, tem um 7, que é uma cena que tem um imã gigante que o carro meio que pula, passa por dentro de um caminhão. Acho que é 7. E vai pro outro lado, assim. Cara, não é o 5, não? Não, o 5 não é no Rio, não? Não. Esse é o 7, qual que eles carregam um cofre? Qual que eles carregam? Não, esse é o do Brasil. Esse é o Rio, né? Tá vendo? Não importa o filme, né? Que é tudo. E não faz breve, né? Pode ser o primeiro, né? Pode ser o primeiro, né? Aquele carro, aquele cofre capotando numa curva, os carros vão virar junto. Isso é física. Não é? É mais Porra, pesado. aí os caras colocam eles guardando o cofre no caminhão de lixo e como se fosse a parada mais fácil do mundo, irmão. Mas aí, eu acho que quando você vai pro cinema ver Velozes e Furiosos, cara, tu vai pra ter uma diarreia mental, no bom sentido, sabe? Desliga, não precisa cena de ação fazer sentido, você não precisa entender que a física do negócio não faz sentido, que um olho de Deus, que é um negócio que domina o mundo, eu acho que é o olho de Deus, né? Porque tem olho de Deus no Velozes e Furiosos e tem um também no Missão Impossível, não sei qual é qual. Nesse final, nos dois últimos, né, que é a inteligência artificial, né? Entidade. Só que assim, cara, mas não deixa de ser um bom filme de ação. Quando você pega o gênero ação, você tem que ter um herói que é imparável, que ele vai resolver o problema. Você tem, às vezes, uma equipe, que no caso dele tem, que vai se meter nos piores enrascadas, e você tem vilões com cara de vilão, sabe? Com risadinhas, com
com bufanismo. E Teodoro, Velozes e Furiosos é isso, né? sabe o que eu acho que Verdade. ajuda também a engrandecer a história? Tem essa coisa de não se levar a sério, né? Os filmes são muito divertidos e tal, apesar de ser a franquia que eu menos vi foi Velozes. Mas assim, são filmes divertidos, mas eu acho que o que ajudou a virar a chave foi trazer o Jason Statham, que eles fizeram um retcon bizarro, que o cara era pra ter morrido e não morreu, e trouxeram o The Rock. Quando trouxeram o The Rock e Jason Statham, cara, o bagulho ficou tão grande, tão gigantesco, que foi impossível não fazer um spin-off. Porque os dois caras acabam tendo mais destaque que o próprio Vin Diesel. Então foi o caminho lógico você fazer um spin-off. E o spin-off é bom, cara. O spin-off é bom, aquela porra é boa, é galhofa pra caramba, mas é bom, cara. E eles levam pra outro nível. Porra, tem o Idris Elba, que também eu acho um cara fora de série. E o cara, eles ficam falando, eu sou o Superman negro, porque o cara virou uma máquina, o cara luta, o cara faz uma porrada de coisa. A gente tem Vin Diesel segurando um helicóptero com uma corrente, mano. Não, o Que The porra Rock, é The essa, Rock, tá The ligado? Rock segurando, né, o helicóptero com a corrente. E, tipo, e partindo pra cima com a galera com um pedaço de pau, né, irmão? Os caras armados e eles com um pedaço de pau na mão, com a coragem e indo pra cima. Mas eu acho que o Velozes, ele funciona muito justamente pelo que... Acho que entra muito nisso que você falou, Efra, porque são atores, assim, que são, querendo ou não, carismáticos. E eu acho que até com o Vin Diesel e o Paul Walker funcionava bem, porque você sempre ia simpatizar com um ou com o outro, sabe? Ou era com o Paul Walker ou era com o Vin Diesel, sabe? Eu sempre me simpatizei mais com o Paul Walker, era um personagem que eu gostava mais de ver. É, E quando ele senti morreu, muito quando ele cara, morreu, cara. Eu fiquei perdeu muito muito mal. quando ele morreu. Eu fiquei bem Muito. bolado quando ele morreu, A cara. amizade deles é uma parada muito legal. Até o segundo filme, eu gosto muito do segundo filme, apesar de entender que é uma merda. Porque tem muito dele, sabe? O Paul Walker é um personagem legal. E aquele outro, eu não vou lembrar agora que tá com ele, Roman, né? É o Roman. Esse o filme negão. dublado pelo Briggs, meu irmão, é Cara, é um outro hilário. A filme. dublagem é hilária. Puta que É pariu. maravilhoso. Inclusive, o Roman ele fala num dos filmes, né? Assim, gente, eu sou imortal. Olha quanta coisa aconteceu comigo. Eu era pra tomar tiro, eu era pra estar morto. Esse aqui fez não sei o quê, aquele ali fez não sei o quê. Cara, a gente vai ganhar no final. Tipo, eles brincam com isso, tá ligado? Não, faz total sentido. Ele é um personagem que agregou muito entrando nessa história, realmente. E acho que o que salva é isso, é o carisma. Acho que muita gente vai vir no cinema pra ver esses personagens, sabe? E realmente a gente acaba, igual o Teodoro falou, a gente acaba desligando a cabeça pra ver um tipo de filme assim, né? A gente aceita muita coisa. Mas o Rony falou uma parada que eu achei muito interessante, que a gente fazia muito essa piada, né? Do só falta o Velozes e Furiosos ir pro espaço. E, puto, os caras foram pro espaço de verdade. É uma piada que virou algo realmente dentro da saga, Cara, sabe? e outra piada que a gente sempre fez e que a galera sempre fez também, que pode se tornar real em algum momento, é o Velozes e Furiosos fazer um crossover com um dinossauro em algum momento, porque os caras já foram pro espaço, velho. Imagina botar Velozes e Furiosos contra Jurassic Park, velho. E falando desse spin-off do Velozes e Furiosos, eu gosto dele porque ele se propõe um absurdo, velho, porque tem uma tecnologia ali que os caras são sobre-humanos e, tipo, o filme já se assume que é uma galhofa, que é uma parada mais escalonada, tem uma tecnologia muito avançada e, tipo, os filmes originais já são escalonados, já tem uma parada que é absurdo, mas esse spin-off eu acho que ele vai além. E eu acho que ele ganha muito nisso, de, tipo, já começar escalonado, já começar uma parada absurda e, tipo, já te ganhar nesse absurdo. Então, eu acho que o filme funciona. Agora, falando da franquia original, eu só consegui ver o primeiro filme e eu acho que eu vi trechos de alguns outros, mas, tipo, assim, passando na TV ou então vendo no YouTube, mas pra conseguir assistir, não consegui, velho, eu não consegui. Me desculpem, podem me chamar de herege, mas Velozes e Furiosos, pra mim, não dá. E quando virou aquela parada de agora a família é mais poderosa que tudo, velho, aí é que pra mim não deu mesmo, velho. Sério, é família pra tudo, velho. Aí os caras, não, family. Mano, é muito tosco, velho. Mas eu vou querer puxar um agora que, tipo, se a gente tá falando de herói de ação e de atualidade, eu acho que um que tá se consagrando, já era um dos grandes, mas se consagrou com os filmes recentes, é o John Wick, velho, é o Keanu Reeves. Porque esse cara já tinha filme de ação antigamente, que ele começou com aquele Caçador de Emoções. Ele também fez aquele Resgate, que é um ônibus, eu esqueci o nome do filme agora. Velocidade Máxima. Velocidade Máxima. Velocidade Máxima. E, tipo, ele fazia filme de ação, até no Matrix já tinha cena de ação, mas, Ele começou mais na comédia, né? ele chega no ápice dele, pra mim, é nos John Wick, porque ali, velho, ali ele mostra que ele não é um ator versátil, mas, cara, ele é um ator carismático, velho. Ele entrega na cena de ação, como a gente vem falando aqui do Tom Cruise. Cara, o cara se entrega muito na cena de ação. E, tipo, uma direção competente pra caralho, que, tipo, torna tudo mais crível, velho. Sério, os planos sequentes desses filmes são absurdos, mas não funcionaria se não fosse um cara como o Keanu Reeves, velho. Porque eu acho que pode ter um Toretto por aí, pode ter qualquer herói de ação,
mas eu assisti um John Wick, velho, com aquele porte, com aquela garbo que o cara tem, aquele terno, velho, tudo encaixa nesse personagem, e eu acho que muito disso vem da interpretação do ator, porque é muito bom, velho. Eu não sei se vocês concordam, mas pra mim, Parece ele que foi é pensado muito pra bom. ele. Eu vou discordar um pouco, sabe por quê? Porque a gente teve bailarina. E a Ana de Armas arrebentou como no filme. O bailarino é Não bom, que- mas eu não- sinto que de um- é o Wick parte 2 feminino, sabe? Até o corte Não, de mas cabelo tudo dela é bem. igual, Mas tá é, ligado? mas é isso mesmo, tanto que o cara aparece. E não tem problema nenhum isso, sabe? Não tem zero problema isso. A questão que eu não concordo é que só poderia ser o Keanu Reeves. E isso eu não concordo. Mas que todo o resto que o Rony falou, eu concordo plenamente. Foi porque o Keanu Reeves, como John Wick, é o que eu falei com relação ao Tom Cruise, né? Era nele que eu tava pensando no início do programa, como a questão da entrega. E ele se entrega para cacete, cara. Cara, O tem uma sujeito... coisa no John Wick que você falou sobre a entrega, né? Eu acho que o Keanu Reeves, ele revolucionou o cinema de ação 2 vezes. O primeiro, com o primeiro Matrix, porque a gente estava vendo ali atores ocidentais fazendo cenas de ação baseados em estilo de Hong Kong de fazer ação. Aquilo não era comum no mercado norte-americano, aquilo era uma novidade para eles, né? Filme de Kung Fu era uma novidade pro mercado norte-americano, mas não era pro brasileiro, porque, porra, tu ligava, sei lá, se eu não me engano, toda terça-feira na Band de noite, 8 horas da noite, 9 horas, tinha lá, sessão Cineband de Adorava. Kickboxer. A Putz, gente já aquilo. estava acostumado a ver isso. Agora, pro mercado norte-americano, isso era novo. E aí, quando o Keanu Reeves estava começando a cair no esquecimento, mais ou menos, ou não tava fazendo nada grande, porra, ele vem com uma franquia John Wick. Revolucionou de novo a forma de fazer ação. Ele trouxe o Gunfu, que é uma coisa específica dentro do cinema de ação asiático. Então, cara, esse cara já tá marcado eternamente na cultura pop. E galera, tanto ele revolucionou e marcou, como outros filmes pós o que ele fez, tipo, vão seguindo o que ele fez ali no primeiro John Wick, nos próprios John Wicks todos, como um todo. Porque, velho, depois disso a gente teve filmes como o Anônimo, teve aquele Atômica da Charlize Theron. Cara, teve aquele mais recente, que é o Sisu, velho, que é muito bom. E, tipo, é tudo seguindo os passos do que foi feito lá no John Wick, velho. Então, não tem como dizer que ele não revolucionou a forma de fazer cinema de ação, porque o cara conseguiu mesmo. É no Ocidente, né? Porque lá no Oriente já tem muito filme Ong Bak. Não é Gunfu, né? Não é isso que eu tô falando. Mas tem The Raid, né? Tem vários filmes assim que... Mas isso que agora vocês falaram e eu concordo com você. Realmente, o Tom Cruise... Keanu Reeves é o cara que revolucionou 2 vezes, de fato, o cinema de ação, cara. Porque realmente... Eu lembro a minha frase, quando eu terminei de assistir o primeiro John Wick, que aqui é conhecido como... De Volta ao Jogo. De Volta ao Jogo. Quando eu acabei, eu falei, caraca, esse é o melhor filme do que eu tô falando Tom Cruise toda hora, cara, que maluquice é essa? Esse é o melhor filme do Keanu Reeves desde Matrix. Que filme fantástico, que filme espetacular, que é isso que eu tô vendo? Eu lembro de eu ter falado essa exata frase, cara, porque realmente eu fiquei impactado pra caramba com o primeiro John Wick. Gente, desculpa, eu tô com meu filho no colo aqui. E vou te falar outra, Moviola, poderia ter parado no primeiro filme. Eles continuaram porque eles viram ali o potencial pra franquia crescer. Poderia ter parado, mas que bom que não parou. Mas Que bom que não parou. Que bom que não parou, porque eu acho que, diferente de outras franquias, eu acho que John Wick vai escalonando, mas, tipo, mantém a qualidade do primeiro. Tipo, vai melhorando a cada novo filme. Porque, velho, o último filme tem umas pessoas que acham ele um pouco arrastado, um pouco lento. Mas eu não consigo concordar com essa galera, velho. Beleza, eu entendo que tem algumas partes que o filme pede um respiro, mas, velho, é ação em cima de ação e tudo muito fluido, funciona. E, cara, você fica pensando, cara, como que eles conseguem se superar a cada novo filme, sendo que tem um espaço tão curto de tempo pra fazer esses filmes? Eu fico impressionado, velho. O quarto filme, antes de passar a palavra, o quarto filme foi feito pra fã. Porque se você não curte o primeiro, o segundo e o terceiro, fica longe do quarto. Eu lembro que quando eu tava vendo no cinema, tinha um casal sentado próximo de mim e tinha uma garota bufando, que ela não tava mais aguentando ver aquela porra. Claramente ela foi ali pra acompanhar o namorado, o marido dela. E eu lembro que a gente também recebeu um comentário numa postagem nossa sobre John Wick 4, de uma menina que ela disse que ela odiou o filme. Aí eu perguntei pra ela, mas você já tinha visto John Wick? Ela falou, não, eu nunca vi John Wick, eu só fui ver o quarto filme porque o Bill Skarsgård, ou sei lá quem é, o Witch, que ele tá no filme, eu só fui ver porque o ator tá ali no filme e eu gosto dele. Eu falei, pô, minha amiga, me desculpa, mas você fez a pior mancada que você poderia, já que você nunca viu John Wick e não gosta de filme de ação. Então, mas assim, sobre o John Wick, conforme foi escalonando, né? ele entra na vibe de filme de ação porque as parafernálias vão aumentando, né? Terno, a prova de bala, e outras coisas assim que fazem, pra mim, ser um filme de ação ser o que é, né? E eu acho legal que o Terno à Prova de Bala, ele entra no segundo filme.
No primeiro, porque aumenta a escala, né? Porque no primeiro, a escala não é tão grande. Apesar dele ter invadido uma boate cheia de capanga lá do Vigo, ele tava ali no meio de um monte de gente e tal, ele fazia uma estratégia que ficava mano a mano, mas aí quando chega no segundo, cara, é aquela trupe italiana toda atrás dele, o Common, né? Eu acho sensacional a cena do 2, que ele tá lutando contra o Common numa estação de metrô, e eles estão de braço cruzado assim, um com a pistola debaixo do braço, assim, Pô, isso é atirando. muito bom, né, cara? É muito maneiro essa cena, cara. Eu acho fantástico. Na cena do Good Afternoon, Mr. Wick. Aí o cara chega lá e I like a tasting. Caraca, maluco. Isso aí que você falou, Moviola, deles estarem na estação e estarem atirando, eu acho que eles tiraram essa sacada de atirar sem ninguém ver, com gente em volta. Eu acho que tirou isso do filme Assassinos, que tem o Sylvester Stallone e o Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Uma vibe meio assim. É, cara, é verdade. E aí, cara, pô, e conforme chega no 3, Parabellum, cara, a parada escala de um nível. O 4 é uma apoteose. Putz, grilo, irmão. É muito maneiro. Cara. E eu acho que vale a pena. Foi interessante essa inclusão do terno à prova de balas por causa disso, porque, pô, daqui a pouco tu vai começar a achar que ninguém acerta o cara. Não, acerta, só que o terno, a bala não ultrapassa, não tá pra. Mas também não eles ultrapassa. Forçam, né, cara? Não, tudo bem, cara, Mítrio, mas vamos lá. É Mítrio. Mas eles forçam, mas beleza, a gente acredita naquele universo. É um universo que tá fora do nosso pensamento mundano. Sabe? Eles estão em outro. E eles estão dentro da Matrix, exato. Só pra esclarecer, eu não sou contra essa ideia, não. Eu acho que reforça a ideia de ser um filme de ação. Na verdade, é uma justificativa para aquela pergunta. Pô, o cara eu entendi. Um monte de tiro e ninguém acerta ele. E ele mata todo mundo, aí ele te explica, não, cara, nesse universo, ele tem uma roupa leve, que é a prova de bala, então você começa, beleza, começo a acreditar mais nisso. Sim, você compra, né? Sim, eles trazerem essa justificativa, eu acho positivo. Mas aqui, eu preciso te confessar uma parada, cara. Eu nunca vi nenhum filme do John Wick. Nunca vi. Caraca, a minha cara foi daquele esquilo do meme. Eu tentei, não foi por falta de tentativa. Eu tentei ver o primeiro filme umas 3 vezes, cara, mas eu não consegui passar do meio. Cara, eu não consegui, não sei porquê, cara. Então você é que nem eu com o Jurassic Park, então. Talvez seja realmente. Peraí, tu nunca viu Jurassic Park? Então, eu tenho uma maldição. Eu nunca contei isso aqui pra vocês. Tem uma maldição que envolve a minha pessoa com Jurassic Park. Porque toda vez que eu boto pra ver Jurassic Park, acontece alguma coisa que eu paro de ver. Qualquer filme. Sem sacanagem. O único filme do Jurassic Park que eu vi no cinema foi o Jurassic Park 3. Caraca, cara. E aí o que aconteceu? No cinema faltou luz. Puta merda, mas aí... Eu nunca contei isso aqui? Eu acho que não, né? Cara, eu não me lembro de ter ouvido, cara. Eu tenho a maldição do Jurassic Park. Acontece comigo sempre. Olha, sempre. Se tivesse dinossauro no jogo do bicho, eu diria pra você jogar no dinossauro. Mas... Cara, toda vez eu boto pra ver Jurassic Park. Eu tenho uma teoria que quando o Moviola conseguir assistir um filme do Jurassic Park, vai rolar o crossover com o Velozes e Furiosos. Tá escrito, velho. Eu juro que até hoje, nenhum dos três primeiros, depois o World eu consegui ver. Mas os 3 primeiros, sempre acontece alguma coisa que eu paro, que eu tenho que parar. Sempre acontece. Sim. Voltando rapidinho aqui a questão do John Wick, uma coisa que eu gosto muito é a criação da mitologia em torno do Baba Yaga, que fala, pô, mas você acha que ele é quem? O bicho-papão? Não, o bicho-papão não. Ele é o cara que você manda pra matar a porra do bicho-papão. Então tem toda uma história, tem toda uma mitologia, tem toda uma aura criada em torno dele. Eu lembro que o vilão do primeiro filme, que é o mesmo vilão do Missão Impossível 4, se não me engano, ele vira e fala, uma vez... eu dei uma missão impossível para ele. E hoje nós estamos na fundação de não sei o quê, porque ele fez não sei o quê. E eu vi esse cara matar um homem com um lápis. Com um lápis! Sabe, tipo assim, os caras criam uma parada e dizem, caralho, quem é esse filho da puta? E no 2 o que ele faz? Ele mata um cara com lápis. Ele mata o cara com lápis. Cara, isso é maravilhoso. Não, ele mata o cara com um livro, mano. Ele bota o livro na boca do maluco e... Pô, isso é muito bom, cara. Era isso que eu ia dizer. O cara é muito alto, velho. O cara é praticamente um armário. E ele não tem mais o que fazer com o cara, velho, ele mata o cara com um livro, velho. Cara, é até sabedoria, olha. Uma vez eu vi o senhor K falando, esse cara da biblioteca é um perigo. Da biblioteca não, Pô, ninguém segura. É muito bom, cara. Cara, Marco, veja, cara, Gomes, pelo vou amor tentar. de Deus. Eu não vou dizer pra vocês que eu nunca vi nada relacionado a John Wick, porque um dia eu tava aqui em casa, não tava assistindo o filme, mas eu tava fora, na verdade, e aí tinha alguns primos meus, era alguma festividade, cara, eu não lembro o que era, a casa tava cheia e tinha uns primos meus que estavam vendo o John Wick,
se eu não estiver enganado, era o quarto. Eu acho que é um que tem um cara, que ele persegue um cara meio gordinho na festa e vai dando tiro. Não sei se é o quarto, gente, me perdão. Porque eu sei que ele cai de uma escadaria. É o Eu sei quarto, só disso. É o é quarto, o né? quarto. Eu vi algumas cenas e assim, eu achei ok, sabe? Mas eu sei que igual o Efra falou, que o quarto filme tem essa questão, né? De ser o filme mais pro fã e tudo mais. Mas eu vou dar uma chance, eu vou assistir John Wick. Esse gordão que Alguma hora tu vai sair. viu, esse gordão que tu viu, é um ator chamado Scott Adkins, que é o cara que devia ser a porra do Batman. Porque o cara é Uhum. foda, meu irmão. O cara é foda. O último filme que ele fez agora foi o filme do Ben Affleck com o Matt Damon, que foi o... Eu até esqueci o nome do filme. É genérico pra caralho. E ele faz o irmão do Ben Affleck. Toda vez que eu vejo o Scott Adkins, eu falo, meu irmão, porra, um é a fuça do outro. Porra, os dois estão no mesmo filme, os caras têm que ser irmão. Aí não deu outra, eles foram irmãos. Mas o Scott Adkins, ele é um dos brucutus que só fez filme B de arte marcial, sabe? Tipo assim, o cara fez a franquia do Boyka, sabe qual é? Do Undisputed, que o primeiro foi com Wesley Snipes e com Ving Rhames, e a partir do segundo, o Ving Rhames ele é substituído pelo Michael Jai White, que também é outro artista marcial foda, e aí é a luta do Michael Jai White contra o Scott Adkins. E aí, então, o Scott Adkins, ele praticamente fez a franquia, ele fez a carreira dele fazendo um filme de arte marcial. E agora o filme maior que ele fez agora foi esse do Ben Affleck, né? Ele foi o dublê do Ryan Reynolds no X-Men Origem Wolverine, então assim, o cara é foda. É um cara, meu irmão, gabaritado pra caralho na hora de fazer ação. E o cara nunca fez nada realmente grande. E ele é um Sim. cara foda. E ele, inclusive, ele teve nos Mercenários. Ele luta contra o Jason Statham. Então, assim, é aquela parada. O cara é conhecido, mas o cara não tem fama internacional como um Ben Affleck, como um Matt Damon e coisas do tipo. Então, o nome que eu quero puxar agora, ele é um herói de ação pra mim, mas ele não tem uma franquia muito longeva, né? Que é o Jack Chan. Porque, assim, o Jack Chan, como vocês estavam falando de revolucionar a forma como se faz cinema, ele consegue mesclar o lance lá dos anos 70, né? Do Bruce Lee, do cara do Kung Fu. Só que ele mistura isso com elementos de Chaplin, que ao mesmo tempo é uma dança, é uma comédia, é um herói atrapalhado, e ele vai se resolvendo, e ele é um cara que se machuca no processo, ele faz movimentos que às vezes não dão certo, e assim como Tom Cruise, ele mesmo faz as próprias cenas de ação, né? Só que quando você vê, por exemplo, a gente falou aqui de Velozes e Furiosos, Missão Impossível, o próprio John Wick, você está falando de séries de 4 filmes, 5, 7, 11 filmes. E acho que o mais longo do Jack Chan é o Hora do Rush, que tem 3, né? Porque o Police Story, se não me engano, também tem 3 filmes. Cara, eu acho que Policy Story, eu acho que são 5, na verdade. O quarto filme é o primeiro impacto do Policy Story e tem um quinto filme. Na verdade, acho que tem mais 2 filmes. O quinto filme, ele é meio que um remake e depois fizeram um outro filme. Eles não são tão memoráveis assim. Na real, o primeiro filme do Policy Story, ele é o mais memorável de todos, né? Porque, assim, Jack Chan modernizou o cinema de ação. Então, a franquia mais longeva dele é Policy Story. Mas as pessoas conhecem mais o Jack Chan por ele ser o Jack Chan, por ele fazer as coisas que faz, do que necessariamente ligar ele a uma franquia. E isso é uma coisa que ele encontrou, e eu acho que ele funciona muito bem, quando ele tem um par. Tanto a Hora do Rush como Bateu o Correio, que depois teve o Bateu o Correio em Londres, que tem ali o Wilson auxiliando ele. Cara, quando ele encontra um par que tá ali na altura para dividir as piadas, dividir o peso do roteiro, cara, parece que o Jack Chan voa. Sim. Voa, assim, no sentido de ele é elevado a uma potência absurda. Cara, que você quer assistir aquilo ali pra sempre. Ele e o Chris Tucker, ele e o Wilson, cara, são as melhores duplas, assim, de cinema de ação, porque tem sempre um que é mais... e ele brinca com isso, né? Ele é mais chinês, então ele é o cara da arte marcial, de certa forma. E os outros caras são bem estadunidenses, sabe? E também americanos, né? Digamos assim. Que é um outro jeito de fazer tanto a comédia quanto a ação. E ele brinca com questão de língua, ele brinca com questão de cultura, e por isso que eu acho que pra mim são... Quando eu penso em Jack Chan, eu penso nesses 2 filmes, mas é um cara, como a gente falou, que revolucionou muita coisa do cinema de ação, e ele, inclusive, se você ver making-offs de vários filmes, ele vai explicando, tipo assim, cara, eu poderia dar um soco assim, mas eu posso pisar aqui nessa lata de lixo, fazer a lata de lixo subir e fazer isso plasticamente vai ficar melhor, mais legal da pessoa assistir, do que só um soco direto. Ele estava dizendo que é isso que diferencia o cinema dele para outros cinemas. Porque, por exemplo, o Jack Chan, ele tem uma coisa que ele tem muita fisicalidade, né? Ele não costuma usar, claro que ele já usou, mas ele não costuma usar cabo de suspensão. Por exemplo, o Jet Li, ele fez muito filme de época, né? Muito filme chinês épico e tal,
tal, o qual a galera toda voa. Todo mundo voa, isso faz parte do folclore chinês, faz parte das histórias e tal. O Jack Chan, ele quase não fazia algo voltado para esse caminho de ser suspenso por cabo e tal. Assim, pra mim, o prime do Jack Chan foi anos 80 e 90. Esse cara, como eu falei, pra mim, ele modernizou o cinema de ação de Hong Kong. Ele e a equipe de dublês dele, né, que sempre teve essa coisa de fazer cena perigosa e tal, numa época que não tinha CGI, não tinha fundo verde, quase não usava cabo. Tipo assim, era na cara e na coragem. Tanto que ele, como você falou, ele já entrou e saiu de hospital várias vezes por ter quebrado várias partes do corpo, vários ossos, e entrou e saiu de cirurgia e tal. O comprometimento desse cara, sabe, é uma coisa única. Que, tipo assim, com o passar do tempo, outros atores e atrizes que são muito gabaritados, tipo a Michelle Yeoh. A Michelle Yeoh hoje, ela é muito conhecida por fazer drama, comédia, mas, cara, ela começou fazendo filmes de Kung Fu, lá na década de 80. Tem vários filmes de Kung Fu dela, ela enfiando a porrada em todo mundo. E eu digo que ela é tão habilidosa quanto o Jack Chan. Ela poderia não fazer as mesmas cenas de ação perigosas que ele, mas em termos de coreografia de luta, ela era tão boa quanto ele. E o Chan, ele trazia também, né, essa coisa que você falou de Charlie Chaplin, Buster Keaton, ele pegava essas coisas e incorporava nos filmes dele. Tem um filme dele chamado Projeto A, Project A, eu não sei qual é o nome do filme em português. E tem uma cena dele que é muito específica, que ele tá pendurado numa torre de relógio, ele cai. E ele faz essa cena 2 vezes, para pegar de 2 ângulos diferentes. E o cara se fudeu todo na hora de fazer essa cena. O que ajuda a amortecer o impacto é que tem alguns toldos de lona que vão tentando amortecer o impacto. Mas mesmo assim, cara, o cara cai de uma altura absurda. Eu acho que essa cena dele caindo da torre do prédio com o relógio, acho que é de um filme do Harold Lloyd. Acho que é o Homem-Mosca, se eu não me engano, é de 1920, alguma coisa. Então, assim, o cara, ele vem trazendo. No próprio Batendo e Correndo em Londres, tem uma cena que ele tá lutando e dançando, que ele traz a coisa do Charlie Chaplin. Então, assim, o que esse cara faz, meu amigo? No Então, Bateu assim, em Londres tem a cena do relógio também, né? Que ele vai despencando, o relógio exato. Então, vai assim, eu baixando. vejo muita gente bater, por exemplo, o Igor. O Igor é apaixonado no Tom Cruise. Aí eu lembro que uma vez eu vi ele e falei assim, cara, mas tu tá ligado de onde vem essa referência? Ele falou, não. Eu falei, cara, vai ver os filmes do Jack Chan dos anos 80 e 90. Eu lembro até que eu mandei pra ele uma lista de YouTube de os atores que fazem as próprias cenas de ação, eles elencaram. E no primeiro lugar ficou o Jack Chan. Aí eu lembro que eu mandei um link pra ele e falei assim, porra, Jack Chan em primeiro lugar? Eu falei, meu irmão, tu já viu os filmes desse cara dos anos 80 e 90? Ele, não. Eu falei, então, meu irmão, tá aí teu dever de casa. Vai ver pra você poder questionar o porquê de Tom Cruise não estar em primeiro lugar. Se o Jack Chan tivesse, naquela época, o orçamento que o Tom Cruise tem hoje, meu irmão, não tinha pra ninguém. E ainda Não mais numa só, época que o Jack Chan estaria no prime dele. então, não só orçamento, mas credibilidade e nome do mercado, né? Porque se o Jack Chan, digamos, nos anos 80 e 90, tivesse o reconhecimento que tem hoje, por exemplo, ou que tinha ali nos anos 2000, cara, ele simplesmente poderia fazer uma franquia como Missão Impossível, por exemplo. A galera largar dinheiro e saber que ele ia te entregar um filme excelente de ação. Não, e rapaziada, uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu penso em Jack Chan é Sessão da Tarde e Tela de Sucesso no SBT, velho. Porque o que eu vi de filme do Jack Chan no SBT e na Globo, velho, não tá escrito. Eu sempre vi aquele terno de $2 bilhões, aquele medalhão. Cara, passava também na tela de sucesso, passava aquele Mr. Nice Guy, velho. E tipo, como você... A hora do Cara, Rush, né, mano? a hora do Rush passava direto, velho, todos os 3 no SBT. Sim. E, tipo, como vocês falaram, ele tem não só o auxílio da cena de ação, ele não faz só a cena de ação, ele traz uma fisicalidade, uma parada, tipo, artística para as cenas, que é muito foda, velho. E é difícil você ver uma pessoa, um cara de cenário de ação, fazer o que ele faz. Porque, tipo, parece uma coreografia, um balé, velho. Parece um balé que ele tá fazendo ali. Mas é muito foda, velho. Porque tudo que cai na mão desse cara vira uma arma, velho. Porque eu não sei se vocês lembram daquelas cenas que ele tá com uma toalha na mão, batendo nos caras. É tipo, tudo que ele pega na sua frente, velho, ele faz uma arma e usa a seu favor. E isso que ele fazia que ele fazia não, que ele ainda faz, de tipo, fazer a cena de ação, não ligar para o próprio corpo, nem para a própria saúde, velho. Isso é muito louvável, velho. Mas, tipo, os caras não dão o devido valor. Porque, cara, todo mundo hoje em dia só fala em Tom Cruise, fala em Keanu Reeves hoje em dia. Mas, cara, Jack Chan pavimentou essa estrada para esses caras andar, para esses caras correr hoje em dia. Cara, eu vou só destacar 2 filmes dele aqui, do Jack Chan, que eu acho muito bons dentro do ponto de vista de você pensar a ação. Cara, tem um filme dele chamado Quem Sou Eu? Que ele faz um agente secreto e tal, ele perde a memória e tal, então a história gira em torno disso e tal, e tem uma galera querendo pegar ele. Tem 2 cenas nesse filme que são incríveis.
Uma é a luta no alto do prédio. Ele vai lutar contra 2 caras. Um cara é só chute, deve ser taekwondo, e o outro cara deve ser uma mistura de um pouquinho de cada coisa, que é um chinês baixinho. Cara, é porrada franca. Inclusive, reza a lenda que ele se desentendeu com o cara que luta taekwondo. Inclusive, eu já até troquei ideia com ele no Instagram, ele é um cara de fácil acesso. E o rumor que diz é que o ator não estava conseguindo fazer a cena no tempo certo, porque os filmes do Jack Chan, a luta coreografada do Jack Chan, se você perceber, ela tem um timing certo, né? Entre você bater, cair, bloquear, fazer o que tem que fazer. E parece que o cara não estava acertando esse timing. Então, assim, o Jack Chan se desentendeu com esse ator, acho que é Ron Smoot o nome do cara, não sei se estou falando certo, porque o cara tava errando o timing certo para fazer e tal. Só que eles conseguiram fazer a cena, deu pra ver que entrou um dublê para render o cara e tal. É visível que não é esse cara. E aí a cena termina, essa cena do alto da luta do prédio, ela termina com o Jack Chan escorregando, porque o prédio tem uma parte do prédio que ela é diagonal. O Jack Chan, ele escorrega do último andar, lá do topo do prédio, até não digo o primeiro andar, mas assim, até o andar mais baixo. E ele faz essa porra sem nenhum equipamento de segurança, sem nada. O cara vai na cara e na coragem, ele vai deslizando um prédio alto pra caralho. E quem roubou essa cena? O senhor Tom Cruise, no terceiro filme lá, que ele tem que pegar o pé de coelho. Ele tem uma cena que é parecida assim. Ele tá na China, ele faz um balanço de um prédio pra outro, e aí ele tem que escorregar no prédio quando tem que dar tiro nos caras. Então, assim, o Tom Cruise roubou essa cena pra ele. Assim, roubou entre aspas, né? Ele pegou o conceito e trouxe pra ele, pra esse Missão Impossível. E um outro filme, que é o último filme aqui que eu quero dar destaque do Jack Chan, é o filme O Mestre Invencível 2. Cara, a luta final de O Mestre Invencível 2, ela entra tranquilo como uma das melhores coreografias que eu já vi na vida de arte marcial. Eu não tô de Esse é o sacanagem. que ele luta no estilo bêbado, né? É, exatamente. Que ele tá na fábrica, ele tá tipo numa siderúrgica, alguma coisa assim. Ele cai na brasa, sabe qual é? A roupa dele pega fogo. Aí, tipo assim, no making off, né? Que ele costuma aparecer, né? As cenas de making off no final dos filmes, né? Que ele faz. Assim que ele sai dessa brasa, vê a galera ali querendo apagar o fogo e tal. Cara, é uma equipe de prontidão, né? Ali pra apagar o fogo. Cara, é sensacional. Esse cara é maluco. E aí tem a cena que ele toma álcool industrial, ele fica loucaço e o cara começa a lutar o estilo bêbado e ele janta um maluco na porrada. E uma curiosidade que o cara que ele janta na porrada foi o segurança dele na vida real, que é um cara também que aparece em vários filmes de Jack Chan, acho que ele luta taekwondo também, o cara, porra, chuta pra caralho, então assim, tranquilamente pra mim, é uma das melhores coreografias de luta que eu já vi na vida. Mestre Invencível 2, a cena final. Quem não viu, veja. Tem no YouTube. Eu não lembro qual é o filme, mas a minha favorita do Jack Chan é uma que ele tá num lugar de turbina, de vento, sabe qual é? Ele tá num lugar fechado. Cara, aquela. É o Condor? Cara, eu acho. Muito louco na época. Eu acho muito boa aquela cena, cara. Eles escalam de uma forma tão incrível, cara. Abre o vento, aí o vento é muito forte, aí fica empurrando uns pra trás, e tem um carinha de óculos. Que porradeiro pra caramba, maluco. Muito bom, velho. Cara, eu acho sensacional essa cena do. Cara, nossa, tô tentando lembrar o todo, assim, porque me chamou muita atenção que passava na sessão da tarde ou no cinema em casa? Cara, acho que era no cinema em casa, se eu não me engano. Acho que nesse filme eles iam roubar ouro nazista, uma parada assim. E aí eles acabam num bunker ali e a porrada comendo. Muitos filmes do Jack Chan passavam naquela terça-feira no SBT. Cine Espetacular. Passava muito, porque eu lembro que eles botaram aquela sessão de sexta, né, que era tela de sucessos, já era um filme mais drama, suspense e tal. Aí eles colocaram Espetacular como filme de ação, então passava muito o filme de Jack Chan. O Rony falou do Terno de 2 bilhões, que é, cara, esse seria um dos filmes mais fracos do Jack Chan. Se puder, se tiver um tempo, vai assistir filmes dos anos 80, dos anos 90 do Jack Chan. Cara, tu vai ver o cara, assim, absurdamente bom de ação. Ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele é um misto de Bruce Lee com Jim Carrey. Sei lá. Sim. Ele é o Didi. Cara, ele é o Didi. Caraca, mano. Ele é o Didi. Pô, cara, eu queria só tirar uma dúvida nessa nossa lista de super-heróis. Super-heróis, não, perdão. Heróis, né? Super-herói tá parado. De heróis do cinema de ação. Vale só homem ou vale falar heroína também? Porque se falar heroína, a gente tem que falar de Beatrix Kiddo, a noiva do Kill Bill. Que é só 2 filmes, mas eu acho que é muito marcante, pô. Eu gosto muito. E é um filme do Tarantino. Não tem como a gente não dar destaque.
Eu acho que é uma Eu personagem acho muito bom. muito foda. Eu gosto muito da noiva, cara. Eu acho ela irada. Tipo, eu lembro que quando eu vi o segundo filme começa com ela conversando, quebrando a quarta parede, né? Em preto e branco. Puta, eu achei muito foda ela falando tudo que aconteceu com ela. E no final, I gonna kill Bill. Eu falei, puta, Pô, cara, sabe, eu sabe, compro muito. sabe qual é a minha frase favorita dela? Qual? Bitch, you ain't Bitch. got no future. É foda, Você cara. não tem futuro. Caraca, muito Não, é bom, muito bom. cara. Cara, e tem as cenas de ação são, tipo, fantásticas. Já a primeira, né? Aquela cena dentro de casa, né? Com a Depois, Vivica e Fox, né? depois tem a cena dentro do trailer, né? Espaço reduzido e as duas com espada e tudo mais. Pô, eu acho que o Bill, cara, e a Beatrix Kiddo, né? A personagem, muito marcante, cara. Eu acho ela muito marcante. Principalmente até aquela roupa que ela usa, que é inspirada, inclusive, numa roupa do Bruce Lee, né? Aquela o usa Jogo lá da no Morte. no primeiro filme, naquela cena lá que ela mata aquele tanto de cara e tudo mais. Eu acho ela muito, eu acho visualmente marcante e a personagem muito boa, né? A questão da vingança, né? Pô, a vingança é foda, né? Não tem como não gostar de ser da vingança. Eu acho que ela é uma personagem que, tipo assim, pra mim é muito marcante, principalmente quando eu falo de filme de ação, sabe? Eu gosto muito dela. Vocês É topariam uma o das terceiro melhores. filme? Eu toparia. O que? Um terceiro filme? É. Que o Bill Volume 3, toparia. Ah, cara, eu acho ok. Eu só não sei se é uma toparia. turma, eu toparia. Tem que ver também como é que chama? A filha dela, falou muito da filha dela fazer esse filme aí, Verdade. né? Ponto Mais interessante. Hawk. O Teodoro levantou um ponto interessante aqui no chat. A gente tá falando da personagem a noiva. Enquanto que, na verdade, a Uma Thurman, ela não é uma atriz que faz ação. Larga Mas, de ser assim, chato, Teodoro. achei que ser chato, É tipo isso, pô. É tipo Gente, eu só isso. tô fazendo as vezes aqui do nosso amigo que não pôde gravar hoje, o Rafael Ramos. Ele falaria exatamente isso. Gente, Mas aqui esse é o a gente único tá filme de falando ação da Uma verdade, Thurman? né, herói. Não, ela fez um Charlize Theron que eu passei longe. Ela lançou um novo que lançou essa semana no Prime Video, que é de bailarinas, velho. Saiu até no time daquela polêmica que teve com o Timothy Chevrolet. Sim. Aí ela acabou de sair. Acabou de sair, velho. É de ação então- e é com ela. Então, já que o Teodoro tentou derrubar o meu aí, então vamos falar de Arnold Schwarzenegger. Então, eu acho foda porque, Olha. pra mim, tem o protagonista do melhor filme de ação de todos os tempos, que é Terminator 2. Eu acho ele foda. Sim. Olha, Então, sabe o não que é tem engraçado? Sabe o que é engraçado no Schwarzenegger? E aí eu vou fazer um contraponto ao Stallone. Se tu pegar os filmes do Schwarzenegger, cara, tu vai ver que o cara trabalhou com diretores sensacionais na carreira dele praticamente toda. Enquanto o Stallone, vou dizer, tem uma rivalidade entre os dois, porque são contemporâneos, né? Surgiram no mesmo período ali. Talvez o Stallone chegou um pouco antes, mas o Stallone, no início, por incrível que pareça, ele fazia drama. Ele não Sim. fazia filme de ação, né? Ele foi fazer lá na década de 80, filme de ação. E ainda assim com Rambo, que é um drama. Não é um filme de ação, é um drama. O primeiro é drama, né, pô? O primeiro é dramático. E o Stallone, ele trabalhou com muito diretor merda, cara. Em compensação, o Schwarzenegger, ele trabalhou com John McTiernan, James Cameron, né? Ele trabalhou com vários... Com o cara que fez... Joe Schumacher. Joe Schumacher? Não, cara, peraí. Mas assim, Zola, eu acho que Peraí. antes de você continuar, eu acho que a versatilidade maior que o Schwarzenegger demonstrou na carreira, ou seja, de topar outros tipos de papéis, que o Stallone no momento não foi. Então, assim, Não entendi. Desculpa, não entendi. por exemplo, você falou que o Schwarzenegger trabalhou com diretores melhores do que o Stallone. Sim. Em determinado momento da carreira, o Schwarzenegger topou encarar projetos mais diferentes do que o Schwarzenegger, do que o Stallone. O Schwarzenegger foi fazer comédia com Irmãos Gêmeos, Sim. com Tirando o Jardim de Infância, Sim. coisa que o Stallone só tentou fazer aquele Pare Senão Mamãe Atira, que mesmo era ação Deus do céu. cômica. Então o Stallone sempre foi da linha do eu sou um ator. Tanto é que o Rock é um filme de drama. É o primeiro. Todos, na verdade, né? Não, quarto não. Quarto não. Não tem como falar que o quarto é um filme de drama. Não é. E aí ele ficou paralelamente fazendo o Rambo, que era uma franquia de ação, e mesmo assim o primeiro é dramático, porque é um ex... Boina Verde. Ele foi no Vietnã que ele tinha lutado, né? Sim. Vietnã. Então, era um herói de guerra traumatizado, que vai Sim. pro meio do mar. Pouca gente lembra disso. Mas o Rambo 1 é a polícia que tá atrás dele, ele tá no meio de uma Exato. floresta na cidade. Exato. Porque ele tá loucaço, sabe? Cheio de paranoia. Esse é a linha que o Stallone definiu. O Schwarzenegger, por não ser um ator tão versátil, assim, de bom ator, né? O Schwarzenegger nunca foi um bom ator. Não é tão versátil, ele é um pouco versátil, né? Nem um pouco. Na verdade, o Stallone é bem melhor ator.
Não, Ele é com muito certeza. melhor. É muito E com melhor. o tempo provou isso, né? Você pega Sei. Rock 6, Creed, tu vê, Ele o cara cria, ele realmente... cria um personagem. Ele cria personagem. O Stallone, tu vê, tem um filme obscuro dele. Que eu gosto, não é tão obscuro, vai. Passava na sessão da tarde Copland. direto. É uma Não, merda esse filme. não é do Stallone. Eu tava falando do Schwarzenegger, desculpa, eu falei Stallone, mas é Schwarzenegger. Que era um filme que passava muito na sessão da tarde, que é o. Caraca, o Último Grande Herói. Eu acho Tá esse ligado? filme. É legal, Eu é acho legal. esse filme é do John McTiernan, tá ligado? É E legalzinho esse esse filme é muito bom, cara, legalzinho. Esse filme é muito bom. Eu não morro de É amor uma por esse filme, meta, não, vou ser sincero, é uma mas é legal. metalinguagem dos filmes A de ação metalinguagem é muito boa, cara. É muito boa a metalinguagem. fantástico. Ele já tinha feito Terminator 1 e 2. Aí depois ele Já. emplaca de novo com True Lies. James Cameron True Lies. Porra, esse é um Que filmaço. filme! Aí, de novo, é uma Puta outra que pariu. metalinguagem com filme de espionagem. Mas Esse olha filme só. é muito bom, Verdade. cara. Vou falar uma coisa, Marcos. O Schwarzenegger, ele trabalhou com diretores muito famosos. Em compensação, Sim. o Stallone, ele não trabalhou com diretores tão grandiosos, mas eu sinto que ele tinha um controle maior da produção, porque ele fazia muita coisa que ele pensava ali, que ele queria. Mesmo quando ele não estava roteirizando, ele dava um jeitinho de fazer as coisas, orbitar a volta dele do jeito dele. Porque eu acho que ele é muito versátil enquanto diretor, enquanto roteirista, enquanto ator. Ele consegue fazer comédia, ele consegue fazer ação, ele consegue fazer drama muito bem, e eu acho que ele é um bom roteirista, hein? Até porque ele também é diretor. Eu sinto que ele conseguia, direto ou indiretamente, moldar o filme que ele estava fazendo pra dizer, ó, isso aqui é um filme do Stallone, mas ele tá dando o máximo dele, ele vai deixar tudo do jeito dele. Eu acho que é uma maneira que ele encontrou, talvez, de compensar o fato de não ter grandes diretores com que ele pudesse trabalhar. Então, mas mas- é o seguinte, que pelo Schwarzenegger se propor a fazer outros papéis, ele teve a possibilidade de ter contato com diretores de diversas áreas. Ele pegou gente da ação para fazer, por exemplo, o Predador. Ele pegou gente da comédia para fazer um Tirando no Jardim de Infância, sabe? Então, Nossa, passou uma moto berrante aqui, gente, desculpa. o Ghost Rider. Então, o Schwarzenegger, por Ah, não. topar projetos diferentes, ele teve contato com diretores diferentes. Diretores em início de carreira que deslancharam depois. Então, assim, eu acho que se o Stallone fosse mais versátil como ator, não como ator, se ele se propusesse a fazer filmes diferentes, talvez ele teria a mesma linha, que não foi o que ele escolheu para a carreira. Não, mas eu acho que chega um ponto, no caso do Stallone, eu acho que essa é a questão, que você acaba ficar na sua zona de conforto, né? Porque, assim, o Stallone é um cara que eu vejo construindo um personagem. Tem um filme, eu já falei desse filme aqui no programa, já citaram o Copland aí, que me zoam porque eu gosto desse filme, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme, gente, sério. É o filme do James Mangold, que dirigiu Logan. O filme tem um elenco bizarro. De Niro, Harvey Keitel, é um roteiro, é um elenco absurdo, cara. E o nome é Copland, porque é dentro de uma cidade onde só moram policiais e tal, e ele é Stallone, ele é um policial que queria, ele é um policial quase como se fosse um guarda, não é um guarda de trânsito, é porque é difícil, eu não sei como é que é a hierarquia dentro lá nos Estados Unidos, né, porque tem os policiais que viram detetives e o caramba, e o Stallone ele tem um problema de saúde que ele não poderia seguir essa carreira, só que, pô, ele acaba se envolvendo numa trama ali de corrupção dentro da polícia. O Stallone, o De Niro, se eu não me engano, é da corregedoria. O De Niro tenta trazer ele pra dentro. E ele cria ali um personagem, cara. É fantástico o personagem dele. Esse filme é fantástico. Cara, juro pra vocês, não ouçam o Efraim. Assistam esse filme. Porque esse filme é realmente muito bom mesmo. Cara, eu não consigo. Mas olha só, mas assim, defendendo o Stallone, de novo, eu acho que ele é um ator muito competente. Já falei aqui, ele transita entre ação, comédia, drama, algo mais reflexivo. Então, assim, eu acho que ele é um ator mais completo se comparado com o Schwarzenegger, e ele acaba trazendo esse centro de gravidade para ele, ter um controle maior das produções, por ele não trabalhar no geral com diretores muito grandes. Só que também tem outra coisa que serve tanto para o Schwarzenegger, tanto para o Stallone nos dias atuais. Eles estão se rendendo a voltar para franquias antigas. Não paga boleto, é isso. Então, o Stallone vai fazer o segundo filme do nosso querido Demolition Man. Ele já tinha a ideia de fazer isso na época, Pô, só que sério? aí ele Não disse... sabia disso, não. Exato, ele vai fazer Pô, o Demolition Man 2. O Stallone também, tipo, é porque não foi ele que quis sair do Creed, né? Porque o Creed era uma franquia legal pra ele, tava legal, pô. Aí, pô, veio aquele Rambo, esse último aí, o First Blood, que puta, esse filme é uma merda. Nada de Rambo, aquela porra é tudo Não. no Rambo. Mas Puta, ainda falando do Stallone, cara, tem uma coisa dele que eu acho maneira que, de novo, que ele difere do Schwarzenegger. Tu imagina o Schwarzenegger arrancando a porta de um carro. Tu consegue, não consegue? Tirar a porta. Mas tu imagina ele fazendo esforço pra fazer isso?
O Schwarzenegger, ele é um cara que você vai precisar abrir a porta, ele não consegue, ele arranca a porta, sem fazer muito esforço. O Stallone, aí eu lembro de Daylight, que é outro filme que eu gosto muito. Esse é bom. Daylight, eu acho esse filme muito bom. E quando tu vê o Stallone fazendo força, é uma força. O cara tá ali se matando. Tipo o Capitão América segurando o helicóptero no... Era no Guerra Civil? É no Guerra Civil, É, né? Eu acho que era. Eu sei que fosse Soldado Invernal, eu ia falar Soldado Invernal. É tipo aquele esforço, tá ligado? Dele fazendo, Sim. segurando o helicóptero. E o Stallone, pra arrancar essa porta desse carro, porque ele precisa fazer, tu vai ver ele fazendo esse esforço. Sim. Sabe? Uhum. E assim, não tô dizendo que Stallone é melhor que Schwarzenegger, não é isso. Pra mas- mim, os dois têm sua eu acho que são. contribuição ao cinema, eu amo os dois. Apesar da gente sempre comparar os dois, né? Porque foram os grandes brucutus ali dos anos 80 e 90, eu acho que há uma diferença muito grande dentro dos dois atores, né? Eu acho que o Stallone é mais o ator expressivo mesmo, como a gente falou. Se tornou, né? Se tornou esse ator mais expressivo, querendo ou não. Mas também tem seus personagens icônicos dentro do cinema de ação, né? Pô, Stallone cobra, né? Pô, você é um cocô. Como que a gente vai lembrar de um cara que fala isso? Pô, isso é sensacional. Não dá pra ver esse filme legendado. Não dá pra ver esse Já- filme, não dá pra ver esse filme já Jamais vi legendado. esse filme legendado e nunca Não tem verei como, na não minha tem vida. como, não tem Nunca como. verei. Mas eu acho que, tipo, se você pega também os personagens memoráveis do Schwarzenegger, tipo, eles estão aqui pau a pau. Mas aí eu acho que quando você vai querer comparar a qualidade que o cara consegue entregar de uma atuação, de expressão, aí eu acho que realmente tem uma diferença muito grande. Agora, personagens icônicos, eu acho que os dois têm, tipo assim, sobrando dentro dos cinemas, cara. Cara, tem uma parada no Arnold, tem um filme dele que eu gosto muito, que é o Comando para Matar. Não desgruda daí. Ele sempre faz, basicamente ele faz o mesmo personagem do Predador. É o cara brucutu que dá porrada. Eu tem até uma confundo, cena, cara, sabia? muito igual. Eu, tipo, até falo que eu nunca vi Predador, porque, tipo assim, eu vi Predador há muito tempo e eu não gosto de falar que eu vi porque eu realmente faz muito tempo. Mas eu confundo várias cenas, eu não sei quanto que é Predador, parecido. Quanto que é Comando pra Matar. É muito parecido. E aí no Comando para Matar, ele é o exemplo perfeito do brucutu dos anos 80. É o cara que dá tiro, ele tá indo salvar a filha dele e é isso. O cara sozinho mata todo mundo. Tem uma cena que quando sequestram a filha dele, né, o carinha vem de papinho, ele entra na casa e tal, fala, tipo assim, estão começando a fuzilar a casa do maluco. Uhum. E aí ele vira e fala, você consegue sentir o cheiro deles? O quê? Você pode? Eu pensei que você pudesse, sabe? Tem umas paradas muito loucas. E aí ele sobe na casa, num ponto mais alto da casa e tal. Aí tem um maluco lá, aí o cara vem todo cheio de papinho, virando e dizendo o seguinte, ó, você coopera aqui com a sua filha, que aí vai dar tudo certinho e tal, tudo certo? Aí ele vira e diz, não, errado, tipo um rojão no peito do cara. Então, são situações muito absurdas, cheias de frases de efeito, sabe? Então, ele tem muita frase de efeito, isso é muito legal dele, cara. Aliás, eu acho que se bobear, é o ator que tem mais frases de efeito se bobear. O Teodoro mandou logo no início aí, né? Nossa, você é muito feio. Tem o Não Desgruda Daí, tem o Arthur Baby, I'll Be Back. Do Batman ele tem um também, pô. Stay cool. Ai, nossa, é muito ruim, cara. É muito ruim. Se você pega por esse lado cômico, tu consegue ver. Dá pra ver. Afundou o Batman também, né? Tem que Batman e Robin sem essa ideia de um filme sério. Pensa que é uma sessão da tarde galhofa que os caras... Pô, cara, o Mr. Freeze tá fazendo Sonata de Natal. Cara, mas eu acho engraçado. É muito bom. É o ruim que eu não gosto. Por exemplo, o Batman Eternamente, que é o anterior, é o ruim que eu gosto. Agora, o Batman e Robin, que é o seguinte, é o ruim que eu não gosto. E afundou a parada pra só depois de quantos anos vir o Nolan salvar a parada. Sabe qual é? Sim. É porque muito se fala que ele quis fazer uma homenagem lá pro Adam West, né? Ele pediu desculpas depois disso. Até o Eternamente eu entendo essa justificativa. Eu falo, não, realmente tem alguns elementos ali que lembram. A roupa, inclusive, do Jim Carrey de charada é igual que é realmente do Batman do Adam West. Agora, o Batman e Robin, cara, pô, eu sei que eles quiseram fazer uma galhofa, cara, mas não funciona, pô. Ficou zoado. Eu gosto de rever porque é zoado, tá ligado? Mas eu não defendo esse filme aí, não, cara. Não é ruim. Rapidão. Voltando pro Schwarzenegger, assim como o Stallone, que vai fazer o Demolition Man 2, e o Stallone, na época, ele tinha planos pra fazer, mas ele falou, não, eu dei mole, não fiz e tal, ele vai fazer agora um Demolition Man 2, aparentemente, com a participação do Wesley Snipes. Então, sabe lá como é que vão trazer esse cara de volta. Aí agora, sequências tardias, virou a moda da parada, ele vai fazer um segundo Demolition Man e provavelmente vai trazer o Wesley Snipes. Deve rolar clonagem, qualquer merda desse tipo pra ter os dois caindo na porrada de novo. O Arnold também tá indo por esse caminho. Ele vai trazer de volta 3 franquias. Comando para Matar 2, vai trazer o King Conan, que é a história do Conan velho, e vai trazer o novo Predador aí, que vai chegar. Desses 3, cara, eu tenho mais dúvida com relação ao King Conan, porque assim, o Schwarzenegger, meu amigo, ele tá com 80 anos. Ele já não tem 40. Tu tá
Tu tá com dúvida de quê? De que vai rolar? Não, eu tô com dúvida de como é que vai ser as cenas de ação. Ah, tá. Não vai ter, porque ele vai ser o rei, vai ficar sentado. Entendeu? Eu tô pensando exatamente nisso, porque se você olhar aquela série dele chamada Fubar, que tem lá na Netflix, que é uma série divertida, cara, tu vê que não é ele que tá fazendo as cenas de ação, porque ele já é um senhor de idade, entendeu? Tipo, o personagem dele tá dando porrada nos caras, mas tu vê claramente que não é ele. Então, eu acho que pro King Conan e pro Comando para Matar 2 cara, deve ser uma coisa ali, ele mais velho, fazendo uma coisinha pontual ou outra, porque chega a ser, eu não tô duvidando da capacidade dele não, tá, gente? Mas assim, você vê um cara de 80 anos, sabe, que tá com dificuldade pra andar e tudo mais, ficar fazendo cena de ação como fazer 30, 40 anos atrás. É uma coisa que tu não compra muito. Apesar de termos, por exemplo, o Harrison Ford aí, que fez o último Indiana Jones, que eu achei uma merda, mas tu vê que o cara tava fazendo. Mas mesmo assim, o cara tinha limitações, porque já é um senhor de idade. Então, tem que se pensar com muito cuidado como é que vai ser essa volta aí de clássico. Eu tô duvidando que ele possa fazer, porque hoje em dia ele é lembrado por criar lhamas, né? É lhama que ele cria um bagulho, um animalzinho. Dá um Que ele soco sempre na posta lhama, vídeo. Cara, ele fica criando lhamas e postando lá no Instagram. Então, cara, como esse cara vai voltar a fazer cena de ação? Eu não sei como. Não sei como funcionaria. Não. Olha só. O único desses que o Efraim falou que tá confirmado e tá em pré-produção é o King Conan. Tem até o diretor, que é o Christopher McQuarrie, que fez os filmes do Missão Impossível recentes. Exato. Entendeu? O único que tá confirmado é esse aí. Então, assim, como tá em pré-produção, imagino que vai rolar. Né? Hoje em dia, quando o filme entra em pré-produção, difícil, de grandes estúdios, eu digo, ainda mais com grandes astros, como o Schwarzenegger, eu acho difícil cancelar. Né? Ainda mais o nome do McQuarrie, né? Que, pô, brilhando aí com Missão Impossível e tal. É um nome muito grande. Então, dos outros, inclusive do Stallone, né? O Demolition Man 2, eu não achei informações confirmando a produção, não. Não mas tá confirmado. Esse Ele King disse que Conan... tá escrevendo. Ele disse que tá escrevendo. Mas o King Conan, então, ele tá confirmado. Eu acho que é o seguinte, eles vão fazer um roteiro que se adapte às condições do Schwarzenegger. Eu não acho que ele vai ficar aparecendo dando espadada nos outros. Eu acho assim, ele vai estar ali como King Conan, vão apresentar novos personagens e vai tocar a história, entendeu? Não vai ser... Ele pode até ser o principal em alguma coisa, mas assim, cena de ação, de luta, de espada, sabe? Cena de esgrima, eu tenho minhas dúvidas se vai ter. Sim. Não sei. Até, mas você citou aí, Efraim Fernandes, um outro ator que eu gosto muito, Wesley Snipes, pô. Como é que a gente vai falar de Passageiro 57? Esse filme é muito bom. Duro de Matar como no avião. Exato, é muito bom. Eu gosto muito. Cara, eu vi esse filme tem o quê? Uns 2 anos. Foi a primeira vez que eu vi. Puta, eu fiquei em choque. Eu falei, cara, como eu não vi esse filme antes? Isso é muito bom. E sem falar os filmes do Blade, né, porra. Todos os filmes do Blade eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por esses filmes aí. Então eu acho que ele é um cara, assim, também que tá nessa, mano. Pra mim, um dos atores aí, principalmente ali mais dos anos 90, né? Que pra mim é memorável os papéis dele, né, cara? Eu gosto muito do Wesley. Pra caralho como ator, tá? Ele manda muito bem como ator dramático. Sim, muito bem. Acho. Tem o New Jack City, tem o Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newmar. Ele fez o Passageiro 57, né? Que é ação, um pouquinho de drama e tal. Ele Demolition fez Man. o Demolition Man. Aliás, eu me atrevo a dizer que o Wesley Snipes seria um ótimo Coringa, porque, cara, o Wesley Snipes ele é praticamente um Coringa porradeiro no Demolition Man. Eu concordo. Mas tem um filme dele muito bom que é Passageiro 57, cara. Acabou de falar. O Gomes falou. Fora aí. Não, tinha outro também que ele é um fugitivo. US Marshals. Que é a sequência do Fugitivo. Exatamente. Que é a sequência com o Harrison Ford, né? Não, o Fugitivo é com o Harrison Ford. Isso, é a sequência US Marshal. Só que é o Tommy Lee Jones, a sequência é o Tommy Lee Jones. É o mesmo filme, só que só muda o alvo. E tem o nosso querido Tony Stark no filme também. Olha aí. Tem. Eu tenho uma dúvida. Vocês consideram? Porque eu acho que ele é um ator tão foda, cara. É um dos que é mais citado aqui por nós em todas as gravações. Vocês acham que o Brad Pitt se encaixa como talvez um ator de filme de ação? Eu acho que não tanto, mas ele tem uns filmes aí, né? Tem o Trem Bala mais recente, que é um filme de ação. Tem o F1. F1 é filme de ação ou não? É filme de ação de estrada. Aí, drama esportivo. Tem o Troia. Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z Guerra Mundial Z. Tem também aquele o Seu Senhora Smith, que é uma ação com comédia. O Wolves, que é uma ação cômica. Além do Bastardos Inglórios, tem o Tanque de Guerra, né? É Corações de Ferro, né? Coração de Ferro. Isso é muito bom. Thelma e Louise, ele tá no Thelma e Louise, mas não é ação, enfim, mas... E tem a melhor franquia dele, que é 11 Homens, 12 Homens e 13 Homens, né? Sim. Tem um filme dele,
dos anos 90, que é ele e o David Duchovny, que é o cara que fazia o Mulder na série do Arquivo X, que é chamado Califórnia. Cara, esse filme é tenso pra caralho, meu irmão. É muito bom, cara, falando sobre a mente criminosa, se os criminosos... É uma pegada parecida com Mindhunter. Os caras já nascem assim, ou tem algum evento estressor que faz o cara pirar. E o Brad Pitt é isso. Ele é um cara maluco das ideias. Aí no final tem toda uma cena de ação e tal. Então, assim, eu acho que o Brad Pitt ele não é um ator de ação, mas é um ator que entrega aquilo que o filme pede. Sabe? Porque, por exemplo, sim. no Troia, porra, o maluco é o maior guerreiro de todos os tempos, que é o Aquiles. E o cara manda bem pra caralho nas coreografias de luta, sabe? Tipo assim, no mano a mano, aquela cena dele com o Heitor é uma das melhores que eu já vi no cinema, pra mim. Ele convence em qualquer papel, né, cara? Eu acho que isso aí é indiscutível. Porra, ele é muito bom, realmente. Cara, eu quero citar um ator que também não é lembrado como um ator de ação, mas tem filmes bons de ação, velho. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tipo o Kurt Russell. Porque ele tem o Aventureiros do Bairro Proibido, tem aquele Fuga de Nova York. Tango E, Cash? tipo, Tango e Cash, então, tipo, ele tem alguns filmes de ação e que são muito memoráveis, velho. Mas o que mais me marca, velho, é aquele que eu sempre assisti na Sessão da Tarde, que é o Aventureiros do Bairro Proibido, porque é um filme de ação que ele é tratado como o herói de ação, mas ele não resolve nada, velho. Ele é um paspalhão, ele sempre se ferra, ele atira pra cima, os pedaços do teto caem na cabeça dele, ele fica desmaiado na luta final. Eu acho muito hilário, velho, porque é uma quebra de expectativa muito boa. E, tipo, eu acho que ele convence, tá ligado? Ele entrega muito no papel de ação, de um herói de ação. Cara, a gente tá falando de ação e a gente não falou. Eu quero puxar dois nomes. Um eu vou citar porque eu acho que a gente não vai conseguir aprofundar na carreira dele, que é o Steve Seagal, que fez muitos filmes de ação e era o lance que, né, vencia todo mundo com um golpe só, batia pra baixo e tal. Mas precisamos falar do belga, o ícone, o cara que foi citado com a Gretchen, Jean-Claude Van Damme. Cara, uma das maiores vergonhas alheias que eu já vi na vida foi ele se dançando com a Gretchen e ficando de pau duro em rede nacional. Gente, isso foi uma vergonha assim, tá? Pra quem é fã do personagem, vai lembrar do nome dele também como Jean-Claude Van Johnson. Não sei se vocês viram a série. Tipo, ele faz ele mesmo, só com outro nome. Eu não sei de onde que é isso. Eu já vi essa parada em meme. Que é ele abrindo espacate entre dois caminhões, pô. Eu acho que isso é um comercial. Comercial, né? Puta, é muito engraçado. Ele vem em cima de dois caminhões e os caminhões vão abrindo assim, ele vai abrindo espacate junto com o caminhão. Cara, eu te falando demais. A gente tá falando de Um Grande Dragão Branco, a gente tá falando de... Caraca, qual é o nome do filme que é a continuação? Acho que é O Último Dragão? Não, O Último Dragão é do Leroy. Mas ele fez como se fosse Um Grande Dragão Branco 2. É o Kickboxer. É o Kickboxer. Kickboxer também é muito bom, cara. O Van Damme, mano, ele tem... Inclusive, quando ele surgiu, isso foi lá... Assim, ele já chegou a fazer filme no final da década de 70 e tal, mas assim, foi O Grande Dragão Branco foi o filme que lançou esse maluco. Esse filme, meu amigo... Não. E o Street Fighter? O Street Fighter foi depois, foi muito depois. Bem depois. Verdade, eu confundi. Mas é o grande filme dele, Street Fighter. Então, eu acho que é o filme que... O Grande Dragão Branco, se o Grande Dragão Branco deu origem ao Mortal Kombat e ao Street Fighter, porque, mano, é filme de luta, tá ligado? Não tem roteiro, é luta, sabe, tá ligado? Tipo assim, a cena do Jin Mak, ele treina com o mestre Shidoshi, não sei o que, da casa do cara, então prove, faça o Jin Mak, aí todo mundo, caralho, vai fazer o Jin Mak, porra é essa, não sei o que, Jin Mak, o toque da morte e tal, não sei o que, ele vai, faz aquela porra toda, aquele grito maluco, estoura o tijolo, aí vem o Chong Li, muito bom, mas tijolo não revida. Não revida, puta, muito bom. Tem um filme recente dele que ele é bem ruim, que ele sai na mão com um tigre, velho. Esse filme é bem ruim, mas a cena é muito engraçada, velho. Bem-vindo à selva. Ele querendo ser o fodão da selva, e quando aparece o tigre, velho, ele se fode todo. Eu acho muito engraçado esse filme. Cara, eu gosto muito do Van Damme pelo seguinte, cara, ele costuma editar as próprias lutas, né? Ele coreografa, quando não coreografa sozinho, ele tem alguém pra ajudar com ele, mas muitas vezes ele salvou o filme, isso já é documentado, ele salvou o filme interferindo na produção e editando as próprias cenas de luta. Cara, O Alvo, que, porra, é um filmaço, puta que pariu, veja esse filme. Inclusive até do John Woo, é um dos melhores filmes do John Woo, assim, no mercado americano. Cara, ele reza a lenda que o Van Damme e o John Woo não se davam muito bem durante as filmagens. E aí aconteceu que, na sala de edição, o Van Damme chegou, ele trouxe uma equipe dele, ou ele quem editou, para ele ter mais tempo de tela, para ter melhores closes, saber editar melhor e montar melhor as cenas de luta e tal. E, meu irmão, o filme é foda. Ele de mullet, lutando no Nova Orleans e tal, enfiando a porrada em todo mundo. E, cara,
as cenas de ação que ele faz, as cenas de luta que ele faz, são muito características, porque ele tem o espacate, que é o chute dele, que o Chuck Norris também já fazia, né? Que inclusive a gente vai falar do Chuck Norris daqui a pouco. Mas o Van Damme, por ele fazer balé, ele ter feito balé, ele consegue fazer um chute giratório maravilhoso. Aquilo ali na câmera fica lindo. Então, assim, ele pensa exatamente como é que vai ser cada soco, cada corte, a forma que vai ser filmado. E ele fez isso também, essa coisa de editar e pensar a montagem das lutas, num outro filmaço dele, que é mais Street Fighter que o filme do Street Fighter, que é o Leão Branco, Lutador Sem Lei. Cara, esse filme tem as melhores cenas de luta, possivelmente, tá? As melhores cenas de luta, porque assim, ele faz um lutador de rua, tá ligado? Pra ganhar dinheiro. E, mano, o cara enfia a porrada sem medo na galera. Cara, quem não viu o Van Damme, cara, tem que... E, de novo, Van Damme é que nem o Jack Chan. Pegou o prime dele nos anos 90. E, assim, tem filme do Van Damme no YouTube, então é mole de ver. E eu via muito filme do Van Damme na Record. Tava muito filme dele na Record. Então, assim, cara, é um cara que você... Cara, o Soldado Universal, que é outro filmaço dele. Dizem que ele caiu na porrada na vida real com o Dolph Lundgren, que é um cara gigantesco também. Cara, tem muita história debaixo dessa porra. Acho que a gente não pode terminar o cast sem falar do Bruce Willis, né? Que, pô, Duro de Matar, eu acho que tá eternizado aí na mente de todo mundo, né? A gente chegou a passar rapidinho, mas o Jason Statham tem lá o Adrenalina, né? Se eu não me engano. Adrenalina, o Carga Explosiva também. Mercenários, ele tá no Mercenários também. Mercenários tem o Mel Gibson. A gente não falou de Mel Gibson, que tem um Máquina Mortífera aí, né? Como grande franquia de ação. E como o cast está muito longo, se vocês quiserem o parte 2, mandem nos comentários. Mas a gente tem que lembrar do Chuck Norris, né, Efra? Porra, cara, Chuck Norris, cara, eu gostava muito do Chuck. Cara, você não tem noção do quão fã eu era do Chuck Norris. Eu sou do Chuck Norris, porque o Chuck Norris ele tem um estilo muito único, né, cara? Ele tem aquele jeitão americano, mas é o cara que domina a arte marcial oriental. Então, assim, esse é um cara que realmente sabe dar porrada na vida real. Inclusive, depois de uma certa idade, ele sossegou, assim, né, com filmes, né, porque a idade vai pesando. O cara virou pastor, né? Ficou vivendo para a família dele e tal. Mas esse cara, quando chegou nos anos 80, fazendo os filmes da Canon, né? Que era uma produtora dos anos 80 que faliu, mano, esse cara dominava o home video, sabe? Sempre tinha filme exibido do Chuck Norris. Cara, o Chuck Norris, mano, ele já lutou contra o capeta num filme chamado Perigo Mortal. Ele dá porrada no diabo, pra vocês terem uma ideia, sabe? Então, assim, ele é um cara muito foda, cara. Assim, cada cena que ele fazia, eu não sei, cara, tinha uma coisa especial no Chuck Norris que ditou padrão nos anos 80, sabe? A trilogia do Braddock é sensacional, Comando Delta é sensacional, Invasão aos Estados Unidos porra, é maravilhoso. A participação que ele faz no filme Mercenários é ótima. O cara sozinho fuzila todo mundo e ainda brincam com o Chuck Norris Facts que criaram pra ele. Então, assim, esse maluco era um cara diferenciado. O cara foi mestre de uma porrada de arte marcial. O cara era tão foda que o cara criou uma arte marcial dele. Ele criou uma arte marcial dele, sabe? E eu acho que a melhor luta desse cara, do Chuck Norris, eu acho que é a melhor luta já feita na história do cinema, que é a luta dele contra o Bruce Lee no final do filme O Voo do Dragão, que é o Chuck Norris, que era o mestre do Karatê, e o Bruce Lee, que fazia o mestre do Kung Fu, e eles estão lutando no Coliseu. Cara, pra mim, é a melhor cena de luta já feita na história. Então, quem puder, veja aí, O Voo do Dragão, a cena final. Eu acho que o Chuck Norris, ele é tão grande, cara, que assim, eu praticamente acho que o único filme que eu vi que tinha um Chuck Norris era o Mercenário, sabe? Porque, como várias vezes a gente já falou aqui no MesaCast, nasci em 2002, então eu não fui muito impactado por esses filmes, apesar de ver muitos filmes dos anos 80 e 90, eu nunca vi muitos filmes do Chuck Norris. Mas eu sabia quem era o Chuck Norris, né? Acho até engraçado que aqui, a minha cidade é no interior, e sempre rola piada, né? Quando o cara faz uma parada que é muito foda, o cara, caraca, meu irmão, o Chuck Norris, tá ligado? Ele é um cara muito grande, muito foda, e eu sei que ele foi muito importante pro cinema de ação, né? Ele é, pô, igual eu falei, ele fura muito a bolha, né? Sai fora, né? Ele é um cara que chama toda a atenção pra um filme, né? É um filme do Chuck Norris, né? É igual quando você vai falar de um cara que faz uma parada uma engenhoca muito foda. Fala, puta, o cara é um MacGyver, irmão. O cara fez uma parada ali que ninguém consegue fazer. Então eu acho que o Chuck Norris é gigante, mano. É muito grande. E infelizmente a gente fica triste, né? Pela morte do cara. Mas, pô, acho que ele contribuiu, deixou um legado muito foda dentro do cinema de ação, cara. Isso era curioso, porque na década de 80 a gente tinha a Trindade, né? Que era o Bruce Willis, a gente tinha o Stallone e a gente tinha o Schwarzenegger. O Chuck Norris, ele era visto quase que como uma... Como é que eu posso dizer? Ele era arma secreta, ele era arma especial. Ele não estava dentro do trio da santidade da porrada, mas ele era um cara de destaque. Tanto que brincam com isso na franquia do Mercenários, né? Então, assim, ele é um cara que infelizmente partiu, né? Tem vários Chuck Norris facts brincando com isso, né? Que a morte chegou, pediu licença, e ele concedeu e tal. E ele era um cara muito tranquilo, ele era um cara que falava com todo
mundo. Inclusive, tem uma história que aparentemente é real, do Chuck Norris, que ele entrou numa lojinha de conveniência para comprar uma coisa e tal, e entrou um cara para poder roubar a loja. E o Chuck Norris ali, cara, na lábia, conversando com o cara, pô, filho, não faz isso e tal, pô, tem maneiras de melhorar a sua vida, você não precisa roubar e tal, não sei o quê. Ele mobilizou o cara, quebrando o braço do cara, e a polícia chegou para levar o cara embora. Assim, nesse nível, É o Chuck sabe? Norris, né? O cara não é só ator, meu irmão. Não, e sem falar que, além dos filmes, ele contribuiu pra muito meme, velho. Porque o que tem de frase de efeito desse cara, o que tem de situações que o cara cita, como o Marcos falou, mano, essa situação é muito Chuck Norris. Tipo aquela cena, a cobra lhe mordeu, não, mas ela me mordeu, mas depois de 5 minutos ela morreu. Tipo, porque não tá, velho, no imaginário de qualquer cinéfilo que conheça ou não o personagem não, o ator. Porque ele é muito gigante, velho. Ele é muito gigante e, tipo, é como o Vin Diesel, velho. Ele é um ator que não é muito alto, o Vin Diesel não, o Tom Cruise, mas tem uma imponência, velho. Criou uma mística por trás do personagem, por trás do ator, que transcende tudo, velho. Transcende tudo. O carisma dele é maior do que nível de atuação, nível de qualquer outra coisa, né? Porque ele literalmente era o caso do o superstar, né? Porque a imagem dele, o nome dele era mais importante do que a qualidade do que ele estava entregando, né? É maior que o título do filme, às vezes, né? Você via na capa lá, Chuck Norris é o nome do filme. Aí depois pequenininho. vinha o nome. Mas a melhor participação do Chuck Norris no cinema é no filme do Vince Vaughn e do Ben Stiller chamado Com a Bola Toda. No Brasil, né? O original é Dodgeball, né? É um empate, aí eles precisam decidir se vai jogar tipo a prorrogação ou não, e o voto de Minerva é do Chuck Norris. Ah, não, cara, é até meme essa parada, né? O o Rony até jogo falou do do meme. queimado. Ele dando É o um filme do jogo joinha do assim, né? É, isso aí. Tanto é que mesmo? no final do filme, né, o Ben Stiller perde, aí ele tá gordão comendo asa de coxinha, ele, maldito Chuck Norris. Chuck Norris. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. O meme é o seguinte: uma vez uma cobra mordeu a perna do Chuck Norris. 5 dias depois, com muita dor, a cobra morreu. É uma parada que essa tu já viu aquela que é meio que o Chuck Norris falando assim, tá muito escuro aqui, Deus, acende a luz aí. E Deus criou a luz. São várias. Chuck Norris já fez gol olímpico de pebolim. Não tem uma também que diz que ele engravidou a mulher só com um sorriso, alguma coisa assim, velho. Chuck Norris construiu o hospital que ele nasceu antes dele sair da barriga da mãe, sabe? Umas paradas assim. Chuck Norris às vezes levita. É a terra se afastando por alguns momentos dele de medo. Tipo, Chuck Norris pode espirrar com os olhos abertos. As lágrimas de Chuck Norris curam câncer, mas o Chuck Norris não chora. Chuck Norris não dorme, ele espera. Para vocês terem uma ideia, o Zack Snyder, na versão do Liga da Justiça dele, ele colocou um Chuck Norris Facts. É uma cena que tem as Amazonas, e uma das Amazonas fala, talvez o mal tenha dormido. Aí a rainha Hipólita vira e fala, mas o mal nunca dorme. Então até no Zack Snyder, no Liga da Justiça, tem o Chuck Norris. Essas paradas muito loucas. É o que mais marca o cara, né? Ele é muito grande, mano. Ele é muito grande. Ele é um cara que sai realmente... Tipo, todo mundo já ouviu falar do Chuck Norris. Até quem não gosta de cinema, tá ligado? Então, ele é grande mesmo, cara. Foi tipo, uma perda muito tem um site, né? Chuck Norris Facts, você pode achar. Aí eu tô lendo aqui, tipo, o roteiro original do filme de Senhor dos Anéis trazia Chuck Norris como Frodo. Só tinha 2 páginas. Tipo, o Chuck Norris acabava com o Sauron no fim do primeiro capítulo. Então essa foram a nossa homenagem, né, aos brucutus de ação. Se vocês quiserem que a gente faça uma segunda parte, manda um e-mail pra gente, mesa@04@gmail.com, 04 numeral. Estamos no Spotify, Deezer, essa parada toda, você já sabe o que fazer. Então curte, compartilha. Eu tenho certeza que ficou muito nome de fora, porque tem astros maiores e tem astros menores, que foi pra home video direto, nos anos 80, 90, assim como nós temos astros atualmente, estão fazendo filme pra cinema e filme pra vídeo on demand, né, streaming, então sempre tem quem ficou de fora. Então, se for o caso de fazer uma parte 2, avisa pra gente. Cavaleiros, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Roundhouse Kick! Calma lá. Como que o Moviola foi embora sem falar a frase de efeito dele? Campeão. Cara, eu não me conformo que ele não abriu o episódio falando campeão, velho. Pô, a gente não falou desse filme aí, né? Do campeão do Stallone, né? É Falcão. Eu fiz a É Falcão. Eu confundo, cara. Eu falei isso já no último último. dragão do Leroy e não falei do Leroy. Do filme do Leroy. Oi. Quem é o mestre Leroy? É verdade. Quem é o mais bonito? Solta. Esse filme Eu comecei pica. falando aqui e não terminei.